Sou Jaqueline Lopes Freitas, graduanda de Pedagogia e bolsista de Iniciação Científica pela Unirio, orientada pela professora doutora Mônica Peregrino, pertencente ao Departamento de Fundamentos de Educação da Escola de Educação da Unirio. O título da nossa pesquisa é Programas e Políticas Públicas para a Juventude no Brasil, 1995 a 2015. A pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento. Falarei sobre os avanços e as principais conclusões que tivemos até o presente momento. Buscamos entender como as políticas públicas foram criadas e analisamos o histórico de mudança que ocorreram nesse período de 20 anos, analisando preferencialmente programas que relacionavam escola e trabalho, levando também em consideração que tivemos 3 governos diferentes e cada um com a sua pauta voltada para um grupo distinto da juventude. Com a intenção de entender como cada programa e política pública modificou a vida e a realidade social dos jovens em situação de vulnerabilidade, criamos uma tabela que contém as principais informações dos 18 programas analisados e uma linha do tempo para facilitar a visualização do período de vigência desses programas, visto que alguns duraram apenas 2 anos e outros ainda se encontram em vigência. Essa pesquisa foi fundamentada com base em dados oficiais da União, textos com a temática sobre juventude, políticas sociais, escola e trabalho, o balanço de gestão da Secretaria Nacional de Juventude e uma entrevista remota com a ex-secretária nacional da Juventude, Severine Macedo, com o objetivo de analisar a importância de políticas públicas voltadas para a juventude e sua influência no desenvolvimento social dessa parcela da população, podendo assim enxergar quais eram as demandas desse grupo. A análise acerca de cada mandato presidencial expôs como cada governo lidou com a situação de transição entre escola e trabalho, já compreendendo que no Brasil a juventude nasceu a partir da composição entre escola e trabalho informal. Nos governos de Fernando Henrique Cardoso, houve um estímulo muito grande para o primeiro emprego dos jovens. Entretanto, os jovens mais vulneráveis ainda eram vistos como marginais. Sendo assim, os programas focados para o primeiro emprego incluíam mais os jovens de classe média, enquanto os programas sociais de combate à fome e violência eram incorporados pelos jovens mais pobres. Algo notado logo no primeiro mandato de Lula foi a continuidade dos programas e políticas ainda criados no mandato de Fernando Henrique Cardoso, sofrendo algumas modificações e dialogando mais com a juventude periférica. O jovem passou então a ser visto como uma possibilidade de crescimento social e econômico, e não mais somente como marginal. Esse diálogo com a juventude pôde ser visto a partir de 2005, com a criação da Secretaria Nacional de Juventude e, posteriormente, com o Conselho Nacional de Juventude. Esses órgãos eram responsáveis pelo diálogo, porém, a responsabilidade de saber quais as necessidades e demandas dos jovens em cada território ficou a critério dos governos locais. Esse diálogo com a juventude fez o governo entender que a melhoria de oferta no mercado de trabalho e na escola era uma das principais demandas da juventude. Ficou claro uma necessidade de aproximar a escola do trabalho. E para jovens que residiam em regiões em que o número da violência fosse maior, a criação de programas que ampliassem o horário deles na escola ou em centros da juventude. Entre os anos de 2012 e 2013, atentamos à criação de políticas voltadas para os grupos que ainda estavam à margem da nossa sociedade e programas voltados para o enriquecimento cultural. Durante o governo de Dilma, o foco na ampliação dos programas já existentes ainda se mostrava como algo necessário, principalmente essa ampliação sendo voltada para uma parcela da juventude que não estava sendo totalmente contemplada pelas políticas já existentes. A criação de programas específicos para jovens rurais, negros e mulheres, e assim completava todas aquelas políticas criadas anteriormente. Dessa forma, fica claro como as políticas públicas criaram juventude no Brasil, pois foi a partir dessas políticas que a sociedade passou a enxergar o jovem como sujeito de direitos e dialogar com as diversas demandas da juventude em nosso país. Ao verificar cada programa, ficou ainda mais notório o desenvolvimento social que ocorreu durante esse período de 20 anos e umas rupturas que começaram a ocorrer a partir do ano de 2015. Concluímos até então
que a existência desses programas proporcionou mais igualdade para uma parcela mais vulnerável da juventude e influenciou diretamente no aumento da escolarização, empregabilidade formal e, em casos mais extremos, nas taxas de natalidade e mortalidade entre esses jovens. Entende-se que nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso houve o início pela busca da promoção da autonomia desses jovens. Ainda assim, não se mostrava eficiente, pois excluía a maior parte deles. Entretanto, foi no governo de Lula que se inaugurou as políticas para a juventude, e a partir desse momento houve a inclusão desse grupo na nossa sociedade. E como citado por Severino Macedo, foi no governo Dilma que houve o processo de complementação dos programas já existentes, atentando-se à parcela da juventude que ainda não era completamente atendida por essas políticas. Agradeço ao CNPq pela oportunidade. Obrigada.